na reunião clínica da Sobranfa, nós discutimos o manejo dos anticoagulantes orais pré-procedimentos, como e quando apertar o pause. Essa é uma questão que o clínico geral muitas vezes tem no seu consultório para definir sobre a questão da suspensão da anticoagulação oral, que alguns pacientes têm que fazer uso cronicamente, por exemplo, pacientes com fibrilação atrial. O artigo traz a ideia de você se nortear a partir de 5 perguntas básicas. A gente vai levar em consideração vários protocolos, mas o que a gente tem que entender é que é uma questão muito individual de cada paciente, muito específica de cada procedimento, né? A primeira pergunta básica que a gente tem que responder é preciso interromper o uso desse anticoagulante? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que pensar qual é o risco de sangramento do procedimento e do próprio paciente. Então, você pode usar o RAS-BLED para calcular esse risco de sangramento e avaliar cada procedimento tem um risco de sangramento. Ok, depois de respondida essa pergunta, se precisamos de fato suspender o anticoagulante, precisamos definir quando e por quanto tempo. Tudo isso vai depender de qual é o anticoagulante que o paciente está usando, da meia-vida desse anticoagulante, se ele tem alguma alteração de função renal que alteraria essa questão da excreção. Então, são várias perguntas que a gente vai ter que responder e também depende do risco do paciente de fato formar um tromboembolismo. A gente pode usar os scores de Chades-Vasque, por exemplo, para calcular isso. Outra questão que a gente tem que responder é se vamos fazer a anticoagulação de ponte antes do procedimento. Seria a substituição do anticoagulante oral por uma heparina de baixo peso molecular, por exemplo, como Clexane. É uma questão bastante polêmica e, na verdade, ela tem ficado cada vez menos evidências de benefício dela. Então, cada vez tem caído mais essa questão. A quarta pergunta é quando a gente vai retornar ao uso desse anticoagulante. Então, quanto tempo depois do procedimento a gente vai retornar? Tudo isso também vai depender do tipo de anticoagulante e do procedimento que o paciente fez. E a quinta pergunta é se a gente vai fazer a ponte após o procedimento. São questões bastante complexas, a reunião rendeu muitas discussões, muitos protocolos estudados, muitas coisas vistas. É realmente uma decisão difícil de ser tomada, mas que faz parte do nosso dia a dia. Para finalizar, eu queria deixar só algumas recomendações práticas, porque realmente é muito longo o tema. Mas algumas recomendações práticas importantes. Procedimentos de mínimo risco, por exemplo, procedimentos dermatológicos ou procedimentos dentários de extração de até 2 dentes no máximo, procedimentos oftálmicos como de catarata, você não precisa suspender o anticoagulante, porque o risco de sangramento nesses procedimentos é muito baixo. A ponte pré tem sido cada vez menos usada e ela fica limitada para pacientes em uso de varfarina e com alto risco de tromboembolismo, então não é algo que a gente tem feito mais muito. E no caso dos anticoagulantes diretos orais, você em média vai, assim, numa ideia geral, você vai fazer 24 a 48 horas a suspensão antes do procedimento e não é necessário realizar a ponte. Foi uma discussão bastante longa, o artigo é bastante interessante, vamos deixar a referência aqui embaixo para vocês também poderem ir atrás e continuem acompanhando os nossos vídeos e as nossas discussões por aqui.